Olá, ouvinte do Swingcast. Antes do episódio de hoje começar, eu tenho 3 recados bem rápidos. O primeiro é para que você não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram swing.cast e também nos tocadores de podcast de sua preferência, seja Spotify, Apple Podcast ou Deezer. O segundo recado é agradecer muito a nossa rede de apoiadores. A ajuda de vocês faz a diferença para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. E o terceiro recado é para você que ainda não conhece o nosso projeto de apoio, conhecer entrando no apoia.se/swing-cast. Lá a gente coloca as recompensas, você pode ajudar com a partir de R$ 10 por mês, e isso é bem importante para que a gente possa continuar fazendo o Swingcast. Muito obrigado, espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swingcast. Hoje nós vamos receber aí um nadador olímpico, Diogo Yabe, que vai conversar com a gente sobre a sua carreira na natação, uma participação olímpica em Atenas 2004, nadador de medley, também 3 participações em Jogos Pan-Americanos, uma carreira super legal. Diogo, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui, falar de natação, relembrar, né? Um pouco do que a gente viveu na natação é sempre um prazer e fico feliz em compartilhar um pouquinho. Legal. Prazer é nosso. Queria que você começasse contando como que foi o teu início na natação, no esporte, né? Você é de Londrina, você foi direto para a natação ou praticou algum esporte antes? Tinha alguém na sua família que nadava? Como é que foi? Os meus pais nadavam. Então, lá em Londrina, né, uma cidade relativamente nova, tem aí 85 anos hoje, mas já tinha uma tradição na natação, um clube que hoje é extinto, mas na época que eu comecei lá em Londrina, tinha 8 clubes competitivos, a quantidade de pessoas envolvidas no esporte foi o que me motivou a continuar. Eu fazia futebol também, mas na natação foi mesmo onde fiz os melhores amigos. Acho que isso influencia bastante para continuar um esporte, né? E além, lógico, da vontade de fazer o melhor. Mas meu começo foi lá em Londrina, eu tinha aí 9, 10 anos e já comecei a treinar na equipe principal e depois, já na categoria infantil, já participar de todos os campeonatos, né, desde até o brasileiro. E ali nesse começo, nas categorias menores, logo que você começou, você já se destacava, já nadava bem? Olha, tem gente que falava que eu era bem mongol, assim, até. Eu dizia, você era um mongol na água, como que você foi se destacar? Eu usava até esse termo, né? Mas no começo eu ficava muito para trás mesmo. Numa prova de 100 eu ficava 25 metros atrás. Então é muitos segundos, né? E logo após assim que eu comecei a nadar todo dia, eu fui evoluindo e ali em 2 anos eu já estava entre os melhores da equipe. Era sempre ali aquela vontade de estar pegando o mais forte, né? Ficar no pé ali. Tinha bastante série de fundo, né? A gente não nadava muito, nadava aí 3, 4 quilômetros, mas dava para fazer uma série de fundo de 800, de 400 e no começo o objetivo era não levar os 50 do mais forte. Tinha um menino que nadava muito bem lá, o Thiago Biazin, e ele sempre passava 50 metros na série de 400. Então, o meu primeiro objetivo foi não levar os 50 metros dele. Tanto é que quando eu consegui, eu até parei e ele falou, mas falta mais 50 para você. Porque eu estava tentando não tomar os 50 metros, né? Então, ter assim alguém como mais forte ou uma categoria mais alta, né? Um clube onde tem uma tradição ajuda bastante nesse início de querer estar ali junto com o bolo, né? Não querer ficar para trás. Não. Então, ali você sempre foi competitivo, independente do objetivo,
desde pequeno você era competitivo. Eu lembro até do primeiro professor, né, ali que ainda era o aprendizado, né, antes da equipe. Ali o pessoal mais novinho mesmo, de 9, 10 anos, que foi quando eu comecei. E o professor perguntava, por que vocês estão aqui, né? Meio que chamando atenção. E cada um tinha que falar. Porque meu pai, né, acha bom natação, que natação é bom para a saúde, e que eu tenho que fazer um exercício para emagrecer. E eu já falava, não, eu estou aqui para ser o meu melhor, conseguir o mais longe possível. Então, assim, desde o primeiro dia eu já tinha esse senso de competição, que acho que é desenvolvido antes disso, né? Já minha filha Luísa tem 6 anos, já é super competitiva. Então, acho que, né, importante é estar ali vendo a sua evolução, isso que tem que ser, né? Sempre foi o que eu foquei na natação. Acho que até demais, né? Hoje eu vejo que eu podia ter focado mais na competição com os outros mesmo. Oh, legal. E você citou ali dos primeiros professores, dá o nome desses caras aí, dessas pessoas que te ajudaram ali nesse começo. A gente gosta de valorizar essa turma, até porque eu sou treinador também, né? Então, eu comecei com o Marquinhos, sim, que é lá do Clube ACEL, Associação Cultural Esportiva de Londrina. Sou descendente de japonês, é um clube que 90% era japonês, eu que era o mais negão ali, mas ainda tenho o sobrenome japonês. Então, o Marquinhos foi com quem eu fui o meu primeiro professor, e depois eu já passei para o Denilson Castro Teixeira, que ficou meu treinador dos 12 anos, 11, 12 anos, até o meu primeiro título do Finkel. E depois disso, um ano depois, foi o último ano do clube, eu tive que mudar, que o clube se extinguiu. E foi assim, até a minha carreira toda, eu só saí dos clubes que se extinguiram, e mudando forçado. Uma vez só eu mudei de clube. Então, esses foram os técnicos, né, que comecei lá em Londrina. Então, depois que extinguiu o clube, aí eu passei para outro clube, o Country, onde eu treinei com Oscar Eriksen, e aí foram uns 3 anos com ele, até eu transferir para São José dos Campos, onde, na verdade, tive uma passagem nos Estados Unidos rápida, mas depois para São José dos Campos, depois que eu nadava pelo Vasco, né, onde a Fabíola também, e depois, quando o Vasco acabou, a gente foi para São José dos Campos. Mas eu ainda treinava em Londrina, nessa época do Vasco. Então, esses foram os técnicos que eu fiquei lá em Londrina. E no final também com o Dema, que o professor já deve ser mais que minha idade, mais de 40 anos. E também me ajudou aí no finalzinho da minha passagem por Londrina. Pô, legal. E você citou ali do seu primeiro título do Finkel, né? Queria que você falasse um pouquinho desse primeiro título e do primeiro título também que mais te marcou, assim, poxa, quando eu ganhei tal campeonato, isso me marcou bastante, né? E do primeiro absoluto aí, que é o Finkel, né? Sim. O primeiro brasileiro é com 13 anos, então depois com 14 já era juvenil, só tinha um ano infantil e depois 2 anos juvenil. O segundo ano de juvenil foi meu primeiro título brasileiro, foi um brasileiro de inverno, então no final meio que não conta tanto, né, quanto do verão, mas no verão também ganhei, 2 até. E então, assim, esse ano, né, foi esses brasileiros que, né, depois que eu comecei a ganhar, não perdi mais até o júnior, né, sempre ficando em primeiro ou segundo nas provas de medley e até o júnior 2, né? Então, mas durante nessa jornada, né, de júnior 1 primeiro ano, eu tinha 16 anos e 3 meses, fui campeão do Finkel. Foi na prova de 200 peito, não foi aonde eu segui a minha carreira. Logo depois encavalou o peito e o medley nas provas, eu tive que definir entre o peito e o medley, que era um atrás da outra mesmo. Eu ainda tentei um ano, mas não tenho esse talento de nadar uma prova depois da outra, como muitos aí que tem hoje em dia.
O Finkel foi uma surpresa grande. Eu cheguei no campeonato, né? Nunca tinha nadado o Finkel e tinha acabado de nadar o Júlio Delamare, onde foi o meu, que nem, né, falando da sua pergunta, foi aonde que não foi meu primeiro título brasileiro, mas quando eu dei um boom muito grande, eu baixei 9 segundos nas provas de 200. Então, o 200 peito mesmo eu baixei 9 segundos, o 200 medley eu baixei 5, o 400 medley eu baixei 13. Então, para o pessoal, né, que está nessa categoria já de júnior, é uma baixada significativa. E então foi em outubro e eu ganhei as 4 provas do Júlio Delamare. E aí eu voltei para casa, o técnico falou: a gente vai fazer só um polimento até o Finkel aqui em dezembro. Mas para mim eu nem sabia que o Finkel era o Campeonato Brasileiro Absoluto. Para mim era o Troféu Brasil. Cheguei lá, nadei eliminatória, não nadei muito bem, mas, né, fiz ali um tempo abaixo, né, do que eu tinha feito na longa e fiquei em 10º. Os 2 primeiros que tinham feito na casa de 2,17 foram desclassificados. Eu entrei na raia 8, aí sim eu baixei de 2,20 para 2,17,99 e ganhei da raia 8 o Finkel. E para mim, assim, quando aconteceu isso, assim, para mim o que eu fiquei surpreso foi a reação das pessoas, né, de um título assim inesperado. E para mim não estava esperando que isso seria tanta coisa assim, né, eu ter ganho. Depois eu me tomei conta mais do que aconteceu, mas era bem menino do interior ainda, lá de Londrina, né, tinha acabado de sair da categoria juvenil, nunca tinha nadado nenhum campeonato absoluto. Então foi assim, meio que coroou assim todo o trabalho que eu fiz com o Denilson de Castro, que foi um treinador nessa fase de chegar até esse período onde eu tive esse boom, né, onde você perguntou, né, do campeonato que me marcou. Em que ano foi isso? 96. Caramba. E aí logo depois o clube já acabou? Como é que foi essa? Em 97 ainda o clube continuou, mas já na expectativa de fechar. Aí fechou mesmo e aí, como tinha um clube, o Londrina Country Club, era uma quadra do meu clube, da CEL. E aí foi uma mudança natural. Tinha uma equipe competitiva lá, né? Outros campeões brasileiros também. E aí, logo depois, o Vasco já fez a proposta de, né, fazer os polos. Então, a gente continua nadando pelo country, representando o Vasco. E isso tudo em Londrina. Era ali do lado do clube que eu comecei. Daí eu fui a primeira vez campeão do Troféu Brasil e segunda também, mas aí já no medley. Foi em 98. E a sua ida para os Estados Unidos, que você falou que foi rápida, né? Como é que foi isso? Foi algo que você estava buscando melhorar a sua natação ou era mais para estudar? Como é que foi a decisão? Em 96, né, que teve esse campeonato Finkel, e daí em 98 eu já estava num outro clube representando o Vasco. Em 98 ainda eu fui campeão do Troféu Brasil entre os brasileiros. Então eu já estava entre os melhores do Brasil no medley. 99 e 2000 também eu fui campeão brasileiro do Troféu Brasil, mas absoluto também, não tinha estrangeiro. E minha ida foi logo depois dessa fase. Então foi no ano 2000, já tinha 20 anos. Então foi mais uma procura de novas técnicas de treinamento e também de poder viver a experiência de estar em outro país, vivendo toda aquela competição que a gente sabe que tem, e esse circuito universitário, que sempre foi um objetivo dos meus pais também, de eu estar envolvido, né, com a educação, e eles sabiam que lá nos Estados Unidos ia ser mais fácil que em Londrina, onde eu comecei a Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz 2 anos lá, no ano de 98 e 99, mas vi que nos Estados Unidos ia ter uma oportunidade que, se eu não agarrasse aquele momento, não ia ter volta. E então foi a primeira ida que eu fui para os Estados Unidos. Depois eu passei rapidamente por São José, já procurando aonde voltar para fazer o término dos estudos, fazendo a segunda transferência para
terminar a faculdade lá nos Estados Unidos. Eu comecei na Califórnia no ano 2000, era uma escola Junior College, que você pode ficar até 2 anos, e depois eu transferi para Utah, onde eu fiz na BYU, onde até foi a melhor proposta que eu tive. Então, eles me apoiaram ali durante na ciência do exercício. E aí eu também fui técnico do time. Foi uma passagem que foi maior até do que eu achava. Você acha que vai ser tudo rápido, mas para terminar tudo demora um pouco mesmo, e você acaba fazendo parte da sua carreira foi feita nesse lugar. Então, a Fabíola também se adaptou bem ao treino lá, nos meses que ela ia treinar lá. E era altitude também, então a gente gostava desse período que passamos por lá. A gente acabou não mencionando, mas o Joe Yabe é casado com a Fabíola Molina, né, que já passou por aqui pelo nosso podcast. Vocês, então, foram juntos para lá, né? Legal. E eu não sei, você já namorava com ela em 2000, quando ela foi para Sydney? Não. Então, a primeira vez que eu fui para Utah foi em 2002, mas ela só foi em 2004. Uhum. Aí a gente começou a ficar junto em 2002. Então, foi na época que eu fui para o Pan Pacífico do Japão, 2002. E logo depois já comecei lá transferência para a Universidade de Utah, a BYU. Legal. E aí, nesse ciclo, foi onde você chegou na Olimpíada em 2004, né? Então, você estava super bem. Eu queria que você contasse para a gente, assim, em que momento você percebeu que você tinha uma chance de ir para a Olimpíada, né? E como que foi treinar e buscar essa vaga, que no fim das contas foi difícil, né? Porque estava há anos, assim, sem ter ninguém pegando vaga no medley, e aí, não de repente, né? Mas aí teve você, o Lucas Salato, o Thiago Pereira, foi difícil ali, né? De conseguir a vaga, ficou até o fim, só o índice às vezes nem garantiria a classificação. Como é que foi? Eu fui no último suspiro ali, antes de chegada, né, desse pessoal forte, nessa geração forte, né? Na minha época, só tinha os nadadores de livre, um ou outro se destacava, como o Rogério Romero, depois o Caio Márcio também, né? Em provas fora do crawl, mas as outras provas, né, peito, medley, realmente, assim, o objetivo sempre era o índice. Era o índice e olhe lá. E o índice era uma coisa assim longe, né? Então, comecei a ganhar o Troféu Brasil com 2,08, em 98. Em 2000 eu fiz 2,7. E eu terminei a carreira fazendo 2,0, 2,1 e perdendo a prova. Então, eu baixei 8 segundos aí durante, né, esses anos, que para uma prova de 200 é considerável. E a natação, né, do Brasil evoluiu tanto que não foi o suficiente. Então, quando você falou, foi anos, né, que ficou ali, né, o pessoal longe dos índices, das competições importantes. E aí, em 2002, né, a gente estava falando que quando eu fui lá para São José, e logo, acho que foi por causa disso, eu comecei a namorar a Fabíola, só que eu fui para o Pan Pacífico e ela não foi, ela não estava. Foi os anos que ela não nadou bem, 2002, 2003, acho que ela deve ter contado aí para vocês. E aí eu fui para o Pan Pacífico, ela não foi, e lá de 2,6 eu já baixei para 2,41. E aí, né, não esperava. A gente teve 3 semanas de treinamento em altitude lá no México, com a seleção brasileira, e né, eu tinha um treinamento diferenciado. Depois eu fiquei sabendo que quase eu fui expulso do treinamento, porque quando eu cheguei para treinar nos Estados Unidos, né, eu estava contando, eu baixei muito os meus tempos, mas treinando exatamente metade do que eu treinava no Brasil. E eu respeitava isso durante também o treinamento lá na altitude, e era mal visto, né, que tinha que treinar mais e tal. E aí o campeonato do Pan Pacific era um treinamento para depois valer índice só no Troféu Brasil, ou no Finkel, que ia valer o índice. No Pan Pacific, não. Aí ninguém poliu para o Pan Pacific. E eu falei, não, eu vou polir, e aí eu treinei menos ainda. Então, o pessoal falou, o que está acontecendo com o Diogo? Não está treinando? Não está vindo para o treino? Eu falei, não, eu estou só fazendo polimento. A gente está indo para o Pan Pacific e não vou polir? Lógico que eu vou polir. E o pessoal, não, a gente vai treinar para o Troféu Brasil. Um dia antes do Pan Pacific,
o Ricardo de Moura chega numa reunião no corredor do hotel, fala, ó, mudamos as regras, vai valer índice sim o Pan Pacífico. E eu falei, opa, beleza. Mas eu não esperava pegar um índice que era eu não lembro quanto que era o índice, mas tinha muita gente assim que eu estava disputando a prova, né? Eu queria pegar uma vaga, mas estava difícil. E aí eu baixei mais de 2 segundos e fui o único que peguei índice ali, esse pessoal que não estava no time. E depois disso, eu já fiquei perto do recorde do Ricardo Prado. Então, né, já estava fechando o ano de 2002, ali em setembro foi o Pan Pacífico, agosto para setembro. No final do ano ainda eu não baixei mais o tempo, mas aí o Troféu Brasil em maio, que era a última seletiva, né, para o Pan-Americano de 2003. Aí sim eu bati o recorde do Ricardo Prado e o Thiago Pereira pegou a primeira vaga dele do Pan, que no 200 metros também, que daí ele ficou em segundo na frente do Lucas Salato. Então foi um campeonato que ali eu fiz 2,3, eles devem ter feito 2,4, 2,5. Então eles já com 16 anos já estavam num nível muito mais forte do que, né, eu estava, né, nessa época também. E depois disso o Thiago me atropelou, né, 2004, 2003, né, no Pan-Americano já, onde ele pegou as primeiras medalhas. Então, realmente, esse recorde, né, dessa baixada que eu tive entre o Pan Pacífico de 2002, que foi 2 segundos, e mais 1 segundo no Troféu Brasil, foi no último suspiro aí, né, antes da chegada do Thiago, que, né, aí já em 1 ano, 2 anos, já baixou para uns 59, né, o tempo, e tornou entre os melhores da história. Nessa hora que, né, eu vi que era possível Olimpíadas, e tanto é que eu acabei pegando índice nem no campeonato que eu estava mirando, assim, foi no Dalteli Guimarães mesmo. O placar eletrônico lá do Júlio Delamare estava estragado, todo mundo estava comemorando e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu peguei o índice, mas eu via 2,290, mas era 2,20. Então, depois que foi uma comemoração meio sem aquela emoção, né, do pegar o índice, que a pessoa falou, e você chegou mal, porque não estava disputando a prova com ninguém. Então, aí era eliminatória. Então, acabou sendo assim que eu peguei o índice logo depois, mas o Thiago já, né, melhorando mais ainda depois. Ô, Diogo, eu fiquei curioso ali quando você falou do seu período de treinamento, até na altitude que você estava treinando menos. Quem que estava como responsável por esse seu programa e o que era esse treinar menos, né? Sim. O treino, quando, né, hoje eu entendo mais, né, até formando na área, né, na época acho que não dava para também traduzir isso, né, para a equipe que estava lá. Mas é um treino que era mesclado entre o Marcelo Vaccari, que foi meu treinador dessa época no Brasil, que é lá da associação, e do meu treinador nos Estados Unidos, que usava muitas séries em ritmo de prova. Então, eram séries curtas, em ritmo de prova, com intervalo curto, mas não passava de 75 metros as metragens. Era 25, 50, 25, 50, 75, menos do que 50 ou 25. Mas intervalo curto, né? Então, chegava até perto da minha prova de 200, 400 metros, e o total de cada série tinha um intervalo entre essas séries de mais intensidade. Então, não tinha muitas séries planas, né? Sempre. E como eu passei um tempo depois que treinando no Londrina Country Club com o treinador Oscar Erickson, que tinha muita metragem, série de VO2 mais longas, séries planas, né? Que, né, digamos, é uma base. Quando eu cheguei lá, fazendo esse tipo de treino, foi um polimento para mim que em 2, 3 meses eu baixei aí 2, 3 segundos na prova de 200, 4, 5 segundos na prova de 400. Então, talvez foi uma mescla de trabalho, né, entre a base que eu fiz, né, já estava vindo de uma crescente também,
mas chegando lá, né, você melhorando o tempo, treinando metade, você fica contente até, é mais bacana. E aí, né, acho que isso sempre foi uma busca minha, né, de qual, será que, né, depois eu voltei a treinar, essa época eu treinava mais para 200. Depois, mais para frente, lá para 2007 para frente, né, no PAN do Rio, e quando veio já a geração do Henrique Rodrigues, aí eu peguei minhas últimas vagas da seleção no 400. Voltei a treinar longo com o italiano Andrea Di Nino, na Itália. Foi a época que eu mais treinei ainda. Então, né, essas tentativas, né, são importantes e são boas também para continuar motivados, né, tentando buscar sempre o melhor, né, não fazer sempre igual. Não, muito legal. Mas eu queria que você acabou passando muito rápido ali pelo recorde do Ricardo Prado que você bateu, né? Então, esse recorde que foi em 2003, que realmente depois o Thiago abaixou muito, mas o primeiro a bater foi você, né? Então, eu até achei uma notícia de maio de 2003 falando, o recorde do Ricardo era de 15 de julho de 83. Então, era o recorde mais antigo da América do Sul, entre todas as provas, né? E aí você bateu nadando por São José, e o Ricardo Prado te deu a medalha no pódio, né? Desse Troféu Brasil. Conta um pouco se você estava esperando bater, como é que foi esse momento. Então, foi aquele momento, né, logo depois do Pan Pacific, onde eu fui o nadador expoente da seleção, e foi o primeiro, né, esse Pan Pacific, na verdade, Beatriz, foi minha segunda seleção absoluta. A primeira tinha sido no mesmo ano, então fui tarde, né, 22 anos. Eu fui para o Sul-Americano em março, tinha conquistado medalhas também, nadei o 4 por 100 livre também ali, compondo, né, como não tinha muitos velocistas ali, mas tava o Edivaldo Valério, o Gustavo Borges e o Bruno Bonfim nesse revezamento. Foi minha estreia, né, na seleção absoluta, e logo depois no Pan Pacific, né, minha segunda, talvez primeira seleção A mesmo, porque a seleção sul-americana às vezes não é A, e no Pan Pacific já era o A, né, e ali, né, eu baixando tanto e sendo destaque, pegando índice já único ali do Pan-Americano, eu já cheguei já vendo que estava, acho que eu estava 30 centésimos do recorde do Ricardo Prado, porque eu fiz 2,417, o recorde era 2,3,9, uma coisa assim. Então eu fiz 2,3,6, eu acho. E eu nadava de uma forma um pouco mais focando na segunda metade da prova. Então é mais fácil, assim, pelo menos para mim sentir, né, aonde eu estou nadando ali. E depois dali, né, foi uma baixada que um pouquinho não tão longa, né, mais um segundinho, mas eu continuei desse jeito porque, né, veio os meninos aí, o Lucas e o Thiago, né, que tornaram grandes amigos também. E 400 o Lucas, né, acabou se destacando mais, e no 200 eu nunca deixei ele me pegar. A estreia dele na seleção absoluta foi nesse Pan Pacífico de 2002. E quando eu fiz o índice do Pan-Americano ali, o único ali que eu estou te contando, ele estava do lado, na raia do lado. E eu já estava com esse medo, assim, não, esse menino, o que esse menino está aqui? 15 anos do meu lado no Pan Pacific, né? Eu, com 22 ali, né, 2,6 ainda, né? E ele já chegando perto. Então ali daí foi uma motivação extra ali depois que ele virava muito bem os primeiros 100, né? E o segundo 100 ali eu queria escapar dele, porque não vou perder desse menino de 15 anos, não é possível. E ali eu fui melhorando ele também no 200, mas a gente sempre ele ficou mais no 400, fiquei no 200, então até o PAN de 2007 ainda eu peguei a vaga do 400 dele, mas ele estava mais focado no 200 borboleta, 200 costas, 200 livre. Acabei pegando de última hora, no último torneio, ele estava até em outras provas, nem estava na prova do 400. Ele estava entre os dois primeiros, mas tentou outras provas, né, para aumentar o leque. Então,
quando chegou no Troféu Brasil, sim, eu já estava esperando já assim baixar para bater esse recorde e não estava esperando muito os meninos baixar mais não. Eu falei assim, chega um pouco de baixar cada hora, eu ia baixando e os meninos de 16 anos baixando junto. E aí foi uma época assim que acho que o Medley do Brasil voltou a ter mais representatividade, né, nos campeonatos assim, em torneios de Copa do Mundo, nos torneios da Europa. Aí eu e ele sempre estavam ali na final, pegando medalha, disputando ali um pouquinho mais de igual para igual do que quando eu cheguei, que a gente, nossa, era muito longe mesmo. Ficava aí, os estrangeiros vinham, dava de 6, 7 segundos da gente, e era normal. E aí você, no fim do ano, então, você baixou mais o recorde dele, né? E, Porque você bateu em maio, aí ele bateu no PAN, aí no fim do ano você bateu 220 e ficou com a vaga ali, mas sem saber se ia mesmo, né? Você parece até um cara tranquilo, mas deve ter sido tenso aí até a última seletiva saber se você iria mesmo, né? E aí como é que foi lá em Atenas? Sim, sim. O índice, né? Então, eu tinha batido o recorde do Ricardo Prato, feito na casa de 2,3, né? Meia. Depois no Pan-Americano não baixei disso, né? Só o Thiago baixou. E aí, nesse final do ano, foi quando ele tinha um recorde, aí eu bati o recorde uma vez, ele bateu outro, eu bati de novo, alguma coisa assim. Mas foi quando, né, a gente estava nadando separado na eliminatória que eu peguei o índice, né, baixei 1,5 segundos, mas não vi na hora que cheguei. Mas de 2,36 baixei para 2,20, era o Dr. Guimarães, e ali eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos começar a faculdade, então foi assim uma resposta boa, né, desse novo meu período de treinamento lá em Utah. Muita competição, muita estrutura para você estar fazendo tudo que você precisa fazer ali num lugar, num espaço pequeno, com qualidade. Então, esse finalzinho de baixada foi feito logo depois que eu entrei na universidade, que eu me formei depois. E chegando na Olimpíadas, foi até, né, a chegada foi no meu aniversário, dia 8/8. Para mim, assim, até é um ponto que eu toquei no começo, que era na minha geração, nas minhas provas, né, não que todos eram assim, mas o objetivo era estar lá. É muito diferente de hoje. O objetivo hoje é ganhar medalha, né, em todas as provas. E para mim, na minha cabeça, eu tinha que melhorar mais o que eu estava fazendo. Eu tinha que tomar como base ali o que eu estava fazendo, melhorar mais um pouco, e com isso eu ia ter, né, uma posição de destaque. Mas depois disso, né, aqui uma geração do Brasil começou a mudar esse pensamento, começou a chegar mais perto e sempre objetivar a vitória mesmo. Então, isso que acho que foi uma parte assim da natação que eu vi, né, transformando aqui no Brasil, que até 2009 depois, né, 5 anos depois, em Roma, né, teve ali dezenas de finais, né, que foi impressionante o desempenho, né, depois o Brasil campeão de piscina curta, uma coisa que na nossa época nunca imaginava que ia acontecer. A experiência de estar lá, o pessoal fala muito da Vila Olímpica, o que te chamou mais atenção e a sua participação também, né? Assim, como que você avalia? Olha, foi uma Olimpíadas, né, que a gente tinha até que estava participando pela primeira vez, né, não tinha muito o que reclamar, assim, correu de uma maneira para os atletas bem esperado, né, não tinha nada assim de chique, vamos dizer, de glorioso, né, igual falaram que foi a Olimpíadas de Sydney, que foi uma antes, mas assim, né, você vive ali aquilo que você sempre quis ver como que né, tá entre atletas de todos os países, todos os continentes, estando ali fazendo todas as atividades juntos, né, refeitório.
de querer ver, né, tudo que está acontecendo, né, viver essa parte mais assim de desfrutar o momento, mas acaba que para você o importante mesmo é a competição. Então, se você não melhora o tempo, né, ou não consegue chegar naquele resultado que você está aguardando, acaba não sendo, né, objetivo alcançado. Então, no momento, né, depois que volta, né, se não melhor foi que foi o caso, né, eu aumentei 1,5 segundos, se eu não me engano. Foi considerado um dos meus melhores tempos, acho que eu tinha nadado ali 3, 4 vezes mais baixo que isso antes, mas em termos de prova não foi esperado, mas em termos de estar vivendo ali o momento, a gente né, já sabe que tem que ser diferente, né? Todo mundo, né, tem que estar junto ali, curtindo o momento, porque de qualquer maneira de 4 em 4 anos, né? No meu pensamento ali eu ia depois de 4 anos de novo, mas demora para chegar, então né, tentar aproveitar bastante o momento de qualquer maneira, indo bem ou indo mal, né? Você tem que separar-se aí, então curtir cada momento foi, né, eu já tinha 24 anos, né, não sabia aí quanto mais campeonatos vinha pela frente. Então foi assim, momentos inesquecíveis, fiz muitas amizades e foi assim, né, durante todos os tipos de campeonato que participei, desde regionais até Olimpíadas. Eu tô lembrando que a Fabíola comentou com a gente que você ficou doente perto de alguma seletiva. Agora eu não tô lembrando se foi para 2008. 2008, Sim. tá. Então eu ia te perguntar pode falar. Para mim, 2008 foi onde eu estava assim no meu auge, né? Eu tinha vindo de uma lesão de 2005 e 2006 no ombro. Voltei para o PAN de 2007. Então foi uma volta assim difícil. Aí eu peguei a vaga no 200, 400 medley e emendei assim num período de treinamento forte na Itália. Então estava dando meus melhores marcos até durante a temporada. E aí chegou durante os 7 dias da competição, fiquei todos com febre. Foi assim, começou no primeiro dia e terminou no último. Então assim, eu nadei assim até para os meus melhores tempos, mas saindo de luva lá do Rio de Janeiro no calorzão, morrendo de frio. Então foi assim uma virose forte mesmo que afetou talvez assim onde eu estava melhor assim na minha carreira. Mas depois, né, em 2009, 2010, já com 29 anos, 30, até o PAN de Guadalajara em 2011, posso até englobar 2012, eu fiquei no nível ali mais ou menos que eu nadei em 2008. Baixei um pouquinho por causa dos trajes, mas não foi assim da maneira que eu estava sentindo nesse campeonato específico, né, que a seletiva olímpica é sempre, né, um momento mais especial, assim, né, de um atleta que, né, tem como objetivo só estar lá na Olimpíadas, né, não é o atleta que está disputando medalha, porque esse já tem o índice, mas é o momento mais importante da maioria, né, dos nadadores que está buscando ali. Então eu lembro que eu estava sentindo bem até com febre, mas cheguei até para o hospital direto depois do 400 medley, de tanta sensação de mal-estar, mesmo depois dessa desilusão, né, da Olimpíadas, eu segui firme, né, consegui nadar em outros campeonatos mundiais, outras competições pela seleção brasileira até 2012. Fiquei na seleção. 2013 ainda participei ainda de um evento, de uma clínica de natação pela seleção brasileira, mas logo depois já me aposentei. Nossa, que pena isso que aconteceu em 2008, né? Sim. Difícil mesmo. E desses outros campeonatos que você falou, participou de vários mundiais, mesmo o PAN do Rio, Guadalajara, conta umas histórias pra gente aí, alguma prova marcante. Eu tô lembrando agora, não lembro quem foi que contou uma história, Danilo, você lembra? Do traje do Diogo num PAN Pacífico, eu acho. Que rasgou alguma coisa. Puta, não tô lembrando quem que foi. É Não sei tanta se foi o história Fernando já. Silva Mas que alguém contou. falou de você. Dedura alguém também aí.
Sim, a Pan Pacific de 2010 em Irvine. Eu fui nadar final B do 400 medley e estava ali, né, concentrado antes da prova e já com fast skin, né, normal, né, uma bermudinha. E tirei a bermuda, mas não me toquei que ficou o samba canção por cima. Uma listrada azul, preta. Então eu estava subindo no bloco já com o Fesquim mais o samba canção. E aí, de última hora, o meu técnico, Antônio Henrique Barbosa, aqui de Brasília, onde ele mora, né, que é treinador hoje de base aqui, principalmente, aqui em Brasília, o Antônio Henrique, ele veio gritando, olha, tira a cueca, tira a cueca. E aí estava bem na frente, sim, da torcida dos Estados Unidos, a torcida inteira deu risada. Eu nadei os primeiros 100 borboleta dando risada, não aguentava parar. Falei assim, nossa, não acredito que aconteceu isso. Só depois no Costas que eu consegui segurar o riso, né? Porque, nossa, foi realmente cômico. Mas a gente, nessa época, depois que terminou a faculdade, a gente foi morar na Itália e lá a gente tinha muitas competições em muitos países. Então, foi uma época assim que, né, tem bastante história para contar, porque a cada 3 semanas a gente mudava de lugar, a gente nunca ficava numa base de treinamento, mesmo porque o técnico não tinha uma base definida e era planejada a temporada em competições. E no lugar da competição a gente fazia um treinamento ali de geralmente 3 semanas. Podia até voltar para uma base na Itália, mas nunca mais de 3 semanas. Então, a gente acabou indo em campeonatos em mais de 17 países, lá na Europa. Então, foi uma fase boa aí de competição. Eu era mais velho, já conseguia ter uma regularidade maior nas provas. E foi uma época aí que a gente acabou casando, eu e a Fabíola. E foi uma época que, depois disso, né, a gente deu uma sobrevida no esporte, assim, que teve muitas histórias marcantes aí. Até no final, eu fui técnico da Fabíola por 3 meses, no último mundial dela. O mundial antes eu estava como atleta, o mundial depois eu estava com a Fabíola. Ela acabou sendo o último mundial dela com o melhor tempo dela. Pegou finais lá também. Então, acaba tendo também muitas coisas engraçadas aí, como o da cueca. Eu não sabia disso, que você tinha treinado a Fabiola. Foi Istambul esse último Isso, Mundial, 2012? foi. Ela Exato. pegou o final dos 50 costas, não pegou? Pegou o Ah, final de legal. 50 e no 100 ficou perto, se não me engano. Chegou a dar uma vontade de continuar ali, de ser técnico dela por mais um tempo, ou vocês já sabia que ali era o fim mesmo? Já sabia, porque a Fabíola foi na Olimpíadas de 2012, ali ela era a atleta mais velha, né, mais experiente, né, senão ela vai ficar brava. Mais experiente lá, né, toda a Olimpíadas, né, e já está com 37 anos, né, e a gente pensando em ter filho, já não tinha mais como prolongar. Ah, mas bem legal, não sabia dessa passagem. Fiquei curiosa agora, você treinou nos Estados Unidos, treinou na Europa, treinou no Brasil. Conta um treino marcante, assim, que você, sei lá, seu treino mais difícil, ou uma série que você curtia fazer. Uma série que eu fiz com o Andrea Di Nino, que é um técnico italiano, que hoje está na organização da ESL, e era quando ele me treinava, né, na época para 400 medley. Era um de 100 e um de 400, sendo que o de 100, 4 vezes isso, 4 vezes um de 100 e um de 400, sendo que os de 100 é um cada estilo, e o 400 sempre crawl. O de 100 é forte, 100%, e o de 400 é no ritmo de aeróbico 2, limiar anaeróbico, aeróbico 2 ali. E com 30 segundos de intervalo depois do 100 e 30 segundos depois do 400. Então, intervalo bem curto. Você cigava com 100 forte de borboleta
descansava 30 segundos, já saía com 400 limiar aeróbico. Então, né, você já saía do seu limite, tinha que aguentar ali os 400 no mesmo ritmo. Chegava um pouco melhor até depois, com a sensação um pouco melhor no final do 400, mas já descansava 30 segundos e saía para outro de 100, forte. Então, é uma série que, quando eu conseguia fazer, eu sabia que eu ia conseguir terminar o 400, né, da maneira que eu estava querendo, né? Para mim, o mais difícil era fazer a primeira metade da prova. Mas quando eu treinava ali no meu limite, eu sabia que, né, mesmo não conseguindo no começo ali, tá buscando o tempo que eu estava almejando, mas o final de prova estava afiado. Então, eu sempre, né, na parcial de peito de crawl foi onde eu tinha mais destaque. Você, enquanto nadador, qual era a sua maior facilidade, a sua maior habilidade ali, né? E a sua maior dificuldade? Né, assim, especificamente assim, dentro do medley, a segunda parte da prova sempre foi meu forte. Mas eu tinha muita habilidade no momento do polimento. Então, durante a temporada, realmente eu ficava num nível diferente em comparação, né, a toda a competição aí, né, dos adversários, ou do Brasil, ou do exterior. E realmente eu baixava muito com o polimento. Então, eu tinha uma habilidade de sentir, né, o quanto que eu precisava descansar para estar buscando assim o meu melhor naquele dia, né, da competição. Então, eu sempre costumava baixar bastante. E o meu ponto fraco, saída e virada, começo de prova, costas. Em uma palavra, costas. Se eu tivesse o costas aí, que a Fabíola pudesse passar um pouquinho para mim, ia ser outro nadador. Então, o costas era o meu pior estilo e ficava bem abaixo assim, dos meus outros 3 estilos de borboleta, peito e crawl. E nas viradas também, porque eu sempre fui melhor em piscina longa do que piscina curta. Não baixava tanto quanto meus adversários baixavam em piscina curta. Eu nadava mais rápido que piscina longa, assim, lógico, mas não tanto, assim, um nível inferior à piscina longa. A gente queria entrar no que você tem feito atualmente, né? Inclusive falar do atleta estudante. Então, você teve essa experiência lá atrás e hoje em dia você também trabalha com isso. Explica para os nossos ouvintes como que funciona e como que é o trabalho de vocês. Sim, a gente tem feito, ajudando, né, os atletas a viajar para os Estados Unidos, né, ou para treinar ou para estudar desde 2015. E basicamente a gente ajuda todos os atletas, né, principalmente de natação, no ensino fundamental, médio e superior, a conseguir ser admitido na escola e conseguir uma bolsa de estudo, sendo esportivo ou não, né, porque esportiva é mais, né, na universidade. Então, basicamente, né, a gente entende a situação de cada atleta e dá uma perspectiva esportiva, acadêmica e financeira para que ele consiga, né, estar alinhado aos objetivos e buscar ali aquela bolsa específica. Então, né, os atletas que querem para o ensino médio ou para o ensino superior, é fundamental também. A gente faz todo o processo de admissão e também o processo da obtenção de bolsa. E também a gente faz um swim camp, que agora, né, não estamos indo, obviamente, mas 2 vezes por ano. A gente estava com o 10º swim camp consecutivo, que seria o julho do ano passado, que a gente ia ver a seletiva olímpica americana. E ainda está definido se vai ter esse ano também, né, essa viagem. Mas daí nesse swim camp, além de treinar e participar dessa seletiva olímpica americana, né, que quando tem a gente vai e participa. A gente visita as escolas também de ensino médio, universitário, para os atletas, né, que estão indo ter uma experiência mais ampla do que né, existe lá nos Estados Unidos em termos de esporte e educação também, com aulas de inglês que a gente oferece também durante os swim camps. Então, os swim camps, né, são camps que têm outros objetivos, mas também de estar incentivando essa parte acadêmica do atleta.
de saber buscar aquilo, né, que ele quer no Brasil ou nos Estados Unidos, mas ter mais interesse, né, nessa área. Então, né, esse pessoal que vai para o Simcamp acaba... Eu fico as 2 semanas junto, eu fico lá de pai lá 2 semanas, indo para os treinos, para as escolas, né, para os passeios, para as aulas. E então a gente acaba conhecendo mais assim das gerações novas, e muito deles a gente ajuda depois a chegar na escola, né, se formar lá nos Estados Unidos, né, voltar, né, a treinar no Brasil e passar a experiência de ter passado por isso, né? A gente tem alguns alunos que, né, que já se formaram, alguns clientes que já se formaram, passaram por todos os nossos programas, desde o ensino médio, ensino superior, e hoje está contando, né, de toda a experiência que teve e o futuro que eles estão agora definidos, né, e felizes por ter tomado o caminho que a gente auxiliou um pouquinho ali no começo dessa transição. Então, é uma empresa assim que tem esse gostinho, né, de recompensa, vendo, né, onde que o que proporcionou, né, tá apoiando, né, nesse sonho, né, de estar continuando estudando e em alto nível treinando também esporte que ama. Em alto nível, né, uma liga universitária da magnitude que tem lá nos Estados Unidos. São anos que, né, muitos, né, vocês devem saber, atletas, né, deixam de assinar contratos milionários para estar vivendo. Então, com certeza, alguma coisa diferente ali tá acontecendo, né? E realmente quem vai se apaixona e volta no Brasil meio mal acostumado. Essa parte de competição, principalmente. A base que você faz os camps é sempre a mesma, é sempre para os mesmos lugares, ou você tem uma diversidade? Esse camp que eu faço, a gente muda pouco o roteiro. A gente vai melhorando, ajustando, né? Mas basicamente a gente fica em Jacksonville, onde agora tem uma piscina da Mirta de 50. Então, o clube da Planet Swim, que o Gustavo Calado, brasileiro, proprietário, e agora ele está com uma piscina de 50, então, de última geração, da Mirta. E ali é uma base nossa. Ali a gente também visita a escola de high school, faz as aulas, conhece a Bowls, né, que é a escola de mais tradição na natação mundial, no ensino médio. Então, em Jacksonville dá para fazer bastante coisa assim, que o público, né, tá interessado. Depois a gente vai para Gainesville, também na Universidade da Flórida, que é, né, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, uma das melhores, e na natação também, né, tem muita tradição, e nos últimos anos aí o pessoal fica muito empolgado de estar lá conhecendo o locker room do Caleb Dressel, do Ryan Lott. Então é uma visita lá na universidade, né, com guiados lá pelo pessoal da faculdade, mas essa parte da natação é sempre especial para os atletas. E no final vamos para Orlando, onde visita outra escola, faz um treino também lá em Orlando, e depois vai para os parques, para acabar os últimos 2 dias. Então, legal demais. E fala para a gente também como que as pessoas conseguem entrar em contato para conhecer mais, Instagram, site, telefone, faz o jabá aí também. Obrigado. O nosso site é atletaestudante.com, e no atletaestudante.com você pode já entrar em contato lá, que a gente responde. Tem todos os contatos lá também. E o nosso Instagram é o @atletaestudante. Também, tudo junto, Atleta Estudante, normal. E lá a gente está colocando algumas notícias e agora fazendo uma campanha aí de que muitos pessoal que foi com a gente lá para os Estados Unidos, dando uma força para o pessoal que não conseguiu ir agora pela pandemia, mesmo com bolsa, ficaram em possibilidade de ir, né? Não conseguiram pegar o visto. A gente está fazendo uma campanha lá de vídeos dando força aí para os atletas continuarem focados no objetivo. Uma hora passa. Tomara.
Deixa só eu mencionar aqui que você falou da Bold School, que é uma das mais tradicionais. O Dressel estudou lá, né? E aí eu estava até pesquisando aqui, que eu estava em dúvida se era isso mesmo, mas o Joseph Schooling também e o Ryan Murphy, né? Os dois foram campeões olímpicos na última Olimpíada do 100 em borbo e do 100 costas. E tem vários, né, na história aí, então realmente deve ser um negócio bem legal, assim. Não sei. Na Universidade da Flórida teve o Carlos Jaime, um brasileiro, né, que ganhou medalha 4 por 100 livre, no ano 2000, mas o Ryan Murphy e o Joseph Schooling nós treinamos na Bowls mesmo. Quando eles estavam no ensino médio, né, nosso último ciclo olímpico foi lá em Jacksonville, com o Sérgio Lopes, treinador espanhol, vocês conhecem, medalhista olímpico, né, pela Espanha. E lá eu treinava eu, a Fabiola, outros atletas também que foram campeões olímpicos no ano seguinte, o Charlie Houghton, também a Ariana Cookers, que era recordista mundial 200 medley. E tinha uma equipe forte, assim, de mais velhos, mas também a equipe do ensino médio, que daí tinha o Ryan Murphy e o Joseph Schooling. Chegaram a nos chamar de pai e mãe, eu e a Fabiola, de brincadeira, né? Porque eles tinham 15, 16 anos e já estavam na nossa equipe, né? Treinando junto, né? Quando, né, terminava a temporada do ensino médio, acabava que eles, né, ficavam com a gente. E ali, né, eles eram super destaques, mas ainda não tinham ganho ainda, né? Nenhuma medalha assim em termos de mundial, Olimpíadas. Mas foram 2 anos que teve 2 passagens que ficou assim bem marcantes para mim, porque foi no final da carreira, um campeonato regional lá de Jacksonville, e o Joseph Schooling já estava ali treinando, já tinha sido medalhista de bronze no campeonato mundial e tudo. E eu não tinha pego o índice para Olimpíadas de 2012, né? E ele estava treinando forte. E na prova de 100 borboleta, chegou um momento no 75, 80 metros que eu passei ele, e ele teve que dar um gás ali para ganhar de mim no finalzinho. E hoje, né, foi o campeão olímpico, né, de 100 borboleta. E nesse mesmo ano também, de 2011, 2012, essa temporada, eu nadei uma prova de Grand Prix entre o Ryan Lochte e o Michael Phelps, na prova de 200 medley. Então, já estava assim, no momento que eu estava terminando a carreira, e esses eram sempre, né, os monstros, né, da prova, né, que nadavam ali 5, 6 segundos mais forte que eu sempre. E, né, já tinha nadado assim na mesma série, mas entre os dois foi uma pauleira ali que foi para fechar a carreira mesmo, que levei uma lavada muito forte. Estava ali já com 32 anos, já no finalzinho, e esse pessoal já estava em outro nível faz tempo. Mas levar a lavada do Phelps e do Ryan Lochte também não é para qualquer um, né? Só de estar nadando ali com os caras é para poucos. A competição foi só na saída ali, que eu tentei estar no melhor na saída. Depois eu sabia que não ia dar. Assim como foi uma geração muito forte de medley no Brasil, no mundo também, né? Era uma prova que também não era tão forte, e foi ali 2004 a sua Olimpíada, foi justamente o início de uma geração absurda, né? Laszlo Tchel, Lotte, Phelps, enfim. Se a gente visse os melhores na época, fazia o tempo de mais de 2:0, né? 2:0 ainda pegava medalha em campeonatos mundiais, né? Isso quando eu estava crescendo. Então, de alguma maneira, acho que ficou isso na minha cabeça e foi o que eu consegui mesmo. Cheguei no 2:0, 2:1, fiz várias vezes, né? Vários anos, mas muito tarde, né? Depois que o medley já estava em outra geração. Caramba, legal demais. Bom, Diogão, a gente está indo para o final aqui, né? Queria pedir para você deixar um recado para os nossos ouvintes aí. O nosso público ele é diverso, mas todo mundo é amante da natação. Dizer que, né, a gente falou muito da minha carreira, que realmente eu tentei aproveitar de todas as maneiras, então acho que, independente ali do nível que você está,
não perder a oportunidade, né? Tem gente que, não vou nadar porque não é minha prova, ou não vou nadar porque eu não estou preparado. Você passando por cima disso, né? As lições do esporte que traz são muito grandes. Como eu fiquei muito tempo na natação, fiquei 13 anos, olho para trás, assim, nesses 13 anos que eu tive na seleção brasileira, como que cada ano eu fui perseverante de estar fazendo o melhor de qualquer maneira, estando lesionado, ou estando onde, se a piscina não está boa, se está ruim, se não tem o melhor local para treinar, mas sempre tentando dar o melhor. E acho que isso fez com que minha carreira assim tivesse a maioria do sucesso que hoje eu tenho. Que talvez eu não estava no top da natação, mas sempre ali pegando uma medalha no Campeonato Brasileiro. Então, peguei mais de 30 medalhas em campeonatos nacionais absoluto, medalha em mais de 15 países, viajando mais de 30 países também. Então, né, se em algum momento eu tivesse recolhido o time e pensado que não era mais o meu lugar, é incontável assim, os momentos que eu ia perder de ter desistido só um pouquinho do que eu estava fazendo ali no dia a dia. Então, a diferença eu acho que é muito ali no final, entre você dar o 90% e o 100% mesmo em tudo que você faz. Isso que é a lição que eu trago da natação, principalmente hoje, de estar, né, focando de uma maneira que te faça bem também, que faça bem aos outros, que esteja trabalhando em conjunto, né, como é no esporte. Legal. Quero agradecer pra caramba você, sua disponibilidade, né? Quero aproveitar e mencionar o Claudinho Trone, treinador de São José, lá, meu parceiro, que me mandou o telefone, inclusive, do Diogo, né? Só gratidão mesmo. Obrigado, o Claudinho Trone, né? No meu fim de carreira, então, ali já em São José, depois de ter aposentado, eu voltei para nadar algumas competições Masters. Eu bati 5 recordes mundiais no 200, 400 metros de piscina longa, e muitas vezes quem pegava minhas séries lá, dessas de alta intensidade, mais voltada para Master, que é só 25 metros, era o Claudinho Trone. Então, sempre agradeço ele aí por ter dado uma força aí. Tá rolando Master ainda ou já deu? Chega, esses recordes mundiais não atiçou aí a vontade de nadar uns Mundial Master? Então, o último que eu bati foi em 2016, né? Quando eu tinha acabado de tornar 35 mais. E agora eu já virei 40 mais, então é um bom incentivo aí. Então, voltei a dar uma nadada. Vamos ver o que vai dar. Mas estou precisando dar uma emagrecida. Tirar uns quilinhos aí da barriga. Legal, pô, legal demais. Show. Voltei a dar uma nadada aí depois de uns anos parado. Vamos ver se eu animo. Da hora. Obrigada, Diogo. Foi ótimo. A gente vai se falando aí. Brigadão por ter conversado com a gente. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Danilo. Prazer é meu.